Imagina conhecer um lugar que nos auxilia a ver ainda mais beleza na vida, que nos auxilia a nos reconhecer, a trazer mais auto-amor, autopercepção e também mais inspiração. Hoje a gente vai falar da linha de Vênus na astrocartografia. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes. Eu sou uma astróloga especializada em astrocartografia, que é a técnica que nos auxilia a entender as nossas relações com o mundo através da união do nosso mapa natal e do mapa mundi. Se você nunca ouviu falar dessa técnica ou se você conhece muito pouco, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz completinho sobre a introdução da astrocartografia. Depois desse vídeo você pode correr lá para assistir também. Através da astrocartografia a gente pode entender por que a gente se sente tão diferente em alguns lugares. Por exemplo, você já viajou por um lugar em que poderia até não ser um lugar extremamente turístico ou tão bonito assim, mas ele te fazia se sentir tão bem que você achava que era o lugar mais bonito do mundo? É muito possível que você estava sob a influência de uma linha de Vênus e nem sabia. A Vênus na astrologia é um planeta extremamente benéfico que trabalha o arquétipo da mitologia grega de Afrodite. Afrodite era a deusa da beleza, da sensualidade, do amor, da inspiração e de tudo aquilo que a gente possui na vida e que a gente deseja muito possuir na vida. Por isso, além de toda essa questão romântica, inspiracional, amorosa, a gente também fala sobre nossas posses, inclusive as posses financeiras. Quando a gente fala de Vênus, a gente está falando sobre reconhecer o nosso poder pessoal, reconhecer os nossos desejos e se compreender por inteiro. Então, se você abrir o seu mapa astrocartográfico e escolher um lugar para viajar ou para fazer uma mudança, e nesse destino estiver aquela linhazinha verde escura, você possivelmente será chamado a trabalhar todos esses assuntos de Vênus. Quando a gente passa por uma linha astrocartográfica, é como se esses assuntos ganhassem palco na nossa vida. Em algumas áreas específicas, a gente trabalha todos esses arquétipos, ou pelo menos algum deles. E segundo a psicologia das cores, o verde ele representa a harmonia e a nossa conexão com a natureza. Não é à toa que essa é a cor que representa Vênus dentro desse mapa astrocartográfico, porque Vênus é um planeta conectado à natureza, já que ele é regente do signo de Touro, que é um signo que fala sobre a nossa matéria natural, sobre a Terra. E além dessa questão da natureza, a Vênus leva a gente a reconhecer os prazeres do caminho. Então torna esses destinos, torna ao nosso caminhar, a nossa viagem muito mais prazerosa e gostosa, independente de qual seja o contexto que a gente esteja falando aqui. Por isso, viajar para uma linha de Vênus pode nos proporcionar diversas questões na vida, como busca por inspiração, harmonia, um olhar também relacionado a questões estéticas, corporais, fazer alguns procedimentos estéticos, dependendo do posicionamento de Vênus no nosso mapa natal, pode ser interessante também. Quando a gente fala de Vênus, a gente pode estar falando também de trabalhar questões dentro dos nossos relacionamentos românticos ou até conhecer outras pessoas. E uma coisa que poucas vezes a gente lembra, mas que a Vênus nos auxilia muito também, é sobre reconhecer questões de finanças na nossa vida. Então ela pode ativar esses assuntos na nossa vida também, através de uma viagem ou uma mudança para essa linha. E é muito importante frisar que isso não é uma receita de bolo. Não quer dizer que você ir para uma linha astrocartográfica de Vênus é de fato determinar um acontecimento na sua vida. Não quer dizer então que, sei lá, você vai conhecer o seu príncipe encantado nessa linha. Você pode até conhecer, mas possivelmente o buraco é muito mais embaixo. Não tem muitas questões relacionadas a esse contexto principal de Vênus. Temos muito mais coisas para olhar dentro do mapa natal de acordo com as suas necessidades, objetivos de vida e fase que você está vivendo agora. Nosso mapa natal ele é a base para todos os outros mapas que a gente trabalha de maneira secundária e a astrocartografia é um deles. Então,
sinastria amorosa, revolução solar, mapa realocado e a astrocartografia são mapas secundários, então eles dependem do nosso mapa natal e dos posicionamentos desses planetas no nosso mapa natal também. Existe algo que a gente chama dentro da astrologia de planetas na sombra. É quando a gente tem um planeta com um posicionamento um pouco desafiador no nosso mapa natal, ou de alguma forma, por questões da nossa vida, a gente não consegue integrar e vivenciar tão bem esses assuntos que esses planetas tratam. Quando a gente tem planetas que não estão muito bem integrados dentro do nosso mapa natal, o efeito colateral disso é que a gente não lide muito bem com esses assuntos e seja desafiador na nossa vida vivenciá-los de alguma maneira. Então, para vocês entenderem como não é uma receita de bolo, se eu tenho uma Vênus mal integrada dentro do meu mapa, possivelmente essa experiência que poderia ser harmônica, inspiradora, possa ser mais desafiadora. Eu posso ter algum sentimento desafiador ou passar por alguma experiência que vai me ensinar uma lição, mas de uma maneira mais difícil. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de você entender. Vamos supor que a gente está falando de uma pessoa que desde muito cedo tem desafios de autoimagem. Então, por motivos, obviamente, muito mais internos, muito mais intensos que apenas o posicionamento do mapa natal dessa pessoa, ela pode ter alguns padrões de comportamentos desafiadores com o corpo dela, com a imagem, de como ela se percebe, de como ela se ama. E possivelmente, apesar de não só ter a ver com o mapa natal, no mapa natal dela, isso fica muito claro através de uma possível Vênus mal integrada. O que acontece com uma pessoa dessa se ela vai viajar para algum lugar que ela tem Vênus? Possivelmente ela vai sentir essas questões ainda mais afloradas, porque os lugares, através das linhas astrocartográficas, nos chamam para trabalhar esses assuntos, para que algum dia a gente possa curá-los. Mas ainda assim, quando a gente vai para esses lugares e quando a gente se sensibiliza com esses assuntos, esses acontecimentos eles podem se tornar mais desafiadores, podem ser um perrengue ou um sentimento que a gente tenha dentro da viagem que seja até um tanto incômodo. E por situações como essa, é extremamente importante que, para a gente falar de astrocartografia, a gente conheça o nosso mapa natal também e entenda como esse planeta está no nosso mapa, para que a gente tenha uma maior profundidade do que vai acontecer nessa viagem também, ou que sentimentos essa viagem pode nos despertar. Toda linha não é determinante, porque ela é muito profunda nas suas grandes possibilidades. A gente tem em cada linha um assunto principal, né, ou assuntos principais que a gente pode viver nessa viagem, que são os casos dos planetas, e a gente tem o ângulo onde esse planeta está, que é o ângulo do nosso mapa natal. As casas angulares do mapa natal dentro da astrocartografia funcionam como os objetivos ou os lugares onde esses assuntos vão ser trabalhados na nossa vida. Por exemplo, se a gente está falando de uma linha de ascendente, de uma Vênus em AC, que é a sigla para ascendente, a gente está falando possivelmente de uma viagem que vai trazer muitas percepções pessoais, né, para esses assuntos. Então a gente possivelmente vai olhar mais para o nosso corpo, vai olhar mais para a nossa autoimagem, vai olhar mais para como a gente se inspira na nossa vida. E o contrário de ascendente, que é descendente, tem a ver com as nossas relações, né? Um ângulo de relações. Então, esses assuntos de Vênus vão para as áreas de relacionamento na nossa vida. Então, possivelmente aí a gente vai estar falando de uma relação romântica, de aprendizados que a gente vai ganhar nas nossas relações românticas, de pessoas que a gente pode conhecer nesses lugares também. Já a Vênus MC, que é meio do céu, tem a ver com questões de propósito, questões profissionais e até questões de estudo.
Então pode ser um lugar onde a gente se inspire a fazer algum curso que nos traga harmonia na nossa vida, que a gente sempre desejou fazer. Pode ser um lugar que traga também muita visibilidade para as questões profissionais, né? Um lugar onde a gente fique mais visível, mais harmônica aos olhos dos outros também, onde todas as questões de visibilidade mesmo, né, de fazer a gente ser vista e olhada no nosso trabalho possam ficar mais afloradas. Outra coisa que o ângulo do meio do céu pode trazer também pra gente de interessante é um foco maior na área de finanças. Pode ser que a gente seja chamada a arrumar a casa em relação às nossas finanças, ou que a gente até ganhe mais dinheiro também, né? Tenha mais oportunidades de ganhar dinheiro de acordo com as nossas necessidades e objetivos atuais. Já o ângulo do fundo do céu, que é IC, tem a ver com lar, pertencimento, até com o lugar. Então é um lugar onde a gente vê mais beleza. Pode ser um lugar que seja muito atrativo pra gente, né? Que a gente tenha muita atração por esse destino. Pode ser também um lugar onde vai pedir mais harmonia nas nossas relações familiares, né? Ou trazer mesmo mais harmonia e assuntos familiares para que a gente vivencie com mais alegrias, com mais amorosidade, todos esses processos familiares e daquilo que é lar pra gente, né? De como a gente se sente pertencente nesse destino. E independente do ângulo que a gente esteja falando, a tendência da linha de Vênus é que traga um olhar de beleza pra nossa vida. A gente vê muito mais beleza. Eu até tive um insight um dia desses, passando por um lugar muito especial pra mim, dentro de uma linha de Vênus. O país Peru era o lugar que eu mais queria conhecer desde que eu era criancinha. Eu não sei por que motivo, quando eu pensava em um destino para viajar, quando eu era criança, eu pensava nesse país. Eu anotava até no meu diário que eu queria muito conhecer ele de alguma forma. E recentemente eu estive nele e ele é um país onde passa a minha linha de Vênus. E uma coisa que me marcou muito nesse processo de conhecer esse país, né, de estar realizando um sonho, é que apesar de eu não saber muito sobre ele quando eu era criança, ele era a minha primeira escolha, então é como se fosse o melhor lugar do mundo, o lugar mais bonito do mundo pra mim, como se Machu Picchu fosse realmente o lugar mais incrível do mundo. Realmente é um lugar incrível, mas desde criança ter essa percepção de um país que eu não conhecia tem muito a ver com essa linha de Vênus que traz pra gente essa intenção de inspiração, né? De levar a gente para lugares que podem nos inspirar, que podem trazer beleza na nossa vida. E como eu tenho a Vênus na casa 9, que é a própria casa de viagens, isso se intensifica muito mais na minha experiência também. E a minha Vênus é em Escorpião, que é um signo de água, emocional, extremamente transformador. Então, eu sabia que quando eu fosse pra lá ia ser muito intenso e realmente foi uma experiência muito intensa. Eu vivi intensamente aqueles 4 meses que eu fiquei lá. E essa experiência trouxe pra mim ainda mais a certeza de que, apesar da gente poder usar a astrocartografia para planejar viagens para esses lugares, para poder alcançar objetivos que a gente tem na vida, a gente pode utilizar como reflexões de autoconhecimento, se conhecer mais e principalmente trazer aqueles momentos em que a gente não entende muito bem porque que alguns lugares nos chamam ou porque a gente porque quer viver algumas experiências na nossa vida. E a astrocartografia, de certa forma, ela traz essa consciência e essa consciência traz acolhimento para quem a gente é e para os nossos processos internos também. Se você nunca gerou seu mapa astrocartográfico, você pode gerar ele pelo site astro.com. Mas não se esqueça que é muito importante a gente estudar profundamente esse mapa para evitar gerar expectativas ou trazer respostas deterministas para algo tão profundo como as nossas experiências na Terra. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma linha de Vênus ou se sonha em passar por algum lugar que tenha essa linha. Vamos trocar nossas experiências de viagens e também o quanto a astrocartografia pode ser transformadora pra gente.
Nos próximos meses eu vou trazer aqui mais conteúdo sobre astrocartografia, sobre as linhas astrocartográficas, e lá no meu Instagram eu também divulgo sempre as aulas que eu dou sobre a técnica, os grupos de estudo e até a agenda dos atendimentos individuais, então me segue lá para você não perder. Seus caminhos estejam sempre abertos, um beijo e até a próxima!